Olá, meus queridos do WA Concurso. Hoje vamos falar sobre verbos modais. Essa é a segunda aula de verbos modais, tá ok? E vocês estão vendo aí a bandeira do British Army, o exército da rainha da Inglaterra. Ele foi criado em 1660, como a data aí abaixo fala, e ele foi criado pelo rei Charles II, que depois foi sucedido pelo James II e o James III. Vamos à nossa aula. Como eu falei, aula sobre verbos. Vamos falar aí sobre verbos modais e essa é a aula 2 de verbos modais. Quando a gente está falando de grau de probabilidade, é a chance de algo ser 100% provável de acontecer ou então 0% provável. Então, quando a gente diz 100%, seria o nosso always dos advérbios, né? Ok. Abaixo de sempre, ou 100%, a gente tem a primeira colocação e o must, aquele verbo modal com a ideia de obrigação. Depois nós temos o will, que trabalha com o futuro, ou seja, com a possibilidade de algo também. O would, are to, o should, todos esses aqui vão dar um grau de possibilidade até alto de acontecer. Quando a gente chega no can, seria como se a gente estivesse lá nos nossos advérbios, como sometimes, tá ok? É mais ou menos o 50%. Quando eu caio para could, poderia acontecer. O may e o might trabalham muito juntos, tá ok? Porém, o may tem um grau um pouquinho maior de certeza do que o might. E o can't praticamente dá a possibilidade zero de acontecer alguma coisa. A coisa é very uncertain, ou seja, muito incerta de acontecer. Se eu fosse falar aqui sobre, por exemplo, this is the right place to be, ok? Se eu fosse falar que esse é o lugar certo para a gente estar e eu dissesse this must, this is, ok? Então, se eu falar this must be, this seria usar this must be the right place. Então, mesmo assim, eu estou dando uma quase 100% de certeza de ser. Já se eu usar this, maybe, cuidado com o maybe separado e o maybe junto, ok? Maybe separado é verbo modal mais um verbo comum que é o verbo to be. Maybe junto é um advérbio, tá? O talvez. Tá ok? O sentido muito próximo, mas cuidado com isso. Então, may seria uma possibilidade muito baixa de acontecer, ou seja, de ser o lugar certo para a gente estar. Se eu disser this can't be, aí vocês já sabem que a possibilidade é realmente zero, tá ok? Para essa questão de possibilidade, grau de possibilidade de acontecer, normalmente a gente vê mais o might do que o may. Porém, vocês vão ver lá na regra do may, que o may é muito utilizado mesmo, o mais forte dele é para dar ou pedir permissão, tá ok? Assim como o could, o mais forte dele é falar sobre capacidades passadas ou possibilidades passadas. O can é usado igualmente para as três formas, capacidade, possibilidade ou permissão. Tá? O will é muito mais utilizado na questão do futuro e o must como obrigação. Vamos ao próximo então. Vamos ver agora sobre must e have to. Os dois dão uma ideia de obrigação, ok? Eles são os verbos modais que vão falar exclusivamente ou geralmente sobre obrigação. Quando a gente fala de obrigação com must, é uma obrigação que parte do que pensa a pessoa que está falando, tá ok? A pessoa que determina a obrigação, o que ela pensa? Aí é a obrigação que ela pensa que existe. Então, I must be prepared for the test. Eu devo estar preparado para o teste, eu tenho que me preparar para o teste. Então, eu me obrigo a isso. Já com have to, a opinião, necessidade ou obrigação parte de alguém mais. Tá ok? Então, you have to eat vegetables, son. Essa informação de que meu filho tem que comer vegetais, eu peguei de algum médico.
ele pegou e falou, olha, ele tem que comer vegetais. Então, não é uma obrigação que eu coloco, é uma obrigação da medicina. A medicina indica que as pessoas, para serem saudáveis, têm que comer mais vegetais. Já com relação a regras escritas, a gente usa mais o must, ok? Para a questão de regras escritas, a gente usa mais o must. Nesse caso, visitors must wear PPE entering this area. Quem não souber o que é PPE, pesquisa na internet por PPE ou EPI. Com relação ao presente e futuro, a gente também usa mais o must, ok? Então, I must study tomorrow. Já o have to, aqui nesse caso, ele é usado mais para a questão de passado. I had to walk 3 miles to get across the battlefield. Eu tive que andar 3 milhas para cruzar o campo de batalha. Fatos e opiniões, a gente vai usar mais o have to. Então, nós temos aqui o have light to see something. Nós temos que ter luz para conseguirmos enxergar algo. A verdade inegável. Ok? Então eu coloquei 3 questões aqui. Se vocês quiserem pausar o vídeo, eu não vou dar resposta aqui. Me perguntem a resposta nas redes sociais, lá no grupo do WhatsApp. Tá ok? Então a primeira pergunta é: Where do we park? You stop closer to the tree so you can avoid the high tide. He told me that we stop closer to the tree over there. Ok? Muito obrigado pela atenção. Vamos agora falar um pouquinho sobre o mustn't ou must not, you don't have to. Lá no slide anterior vocês viram que os dois trabalham com a palavra obrigação, com a ideia de obrigação. Porém, quando a gente tem ele na negativa, ok? Os dois aqui na negativa, a gente vai ter que o must é uma ideia de proibição, enquanto have to dá a ideia de não há obrigação em cumprir. Você pode querer ou não. Tá? Essa é a principal diferença. Vamos ver um exemplo aqui. You must not smoke here. Você não deve fumar aqui. Então, eu estou proibindo você de fumar aqui. Quando eu digo you don't have to follow me, você não tem que me seguir. Quer dizer, você não tem a obrigação de me seguir. Tá, ok? Então, no próximo exemplo, nós temos é proibido fumar aqui. Em relação à primeira, não fume aqui, não é permitido, ou é importante que você não fume aqui. A ideia que eu passo com o don't have to follow me é, você não precisa me seguir, mas você pode se você quiser. Não há obrigação em me seguir, depende de você. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.